Uma coisa que sempre me incomodou nesse trabalho foi que volta e meia aqui ou ali, nós ouvimos a seguinte expressão: poxa, mas a polícia só encontrou quem matou. Isso sempre me incomodou. Muito. Porque não é pouca coisa o que a polícia fez. Com todas as dificuldades que a gente apresentou aqui, colocamos na sua mesa aqui, para todos os nossos ouvintes aí, os espectadores, saberem de detalhes. Não estão todos, tem muito mais no livro, mas nós colocamos bastante aqui. Mesmo com toda a dificuldade, a Polícia Civil do Rio de Janeiro apresentou a solução. Disse quem estava dentro do carro. E agora confirmado com um delator. Tá? Então, dizer que foi só isso não é ser, não é guardar uma lealdade intelectual, né? Porque não se chegaria ao delator, a delação, melhor dizendo, se ele não tivesse preso. Nós conversamos no início. Ele está quebrado agora. Abriu-se uma janela de oportunidades que nos trouxe até aqui. Né? Então, assim, hoje, como eu falei no início, 2 sentimentos. De alívio, alegria, alívio e alegria junto, e o outro, esperança renovada. Ele entrega o Lessa, e o Lessa já deu o depoimento, ele entregou alguma coisa? Não, o depoimento que o Lessa tinha dado até agora é sempre negando, né? Sempre negando. Mas claro que perguntaram quem é o mandante, e se ele entrega quem é o mandante, ele tem algum tipo de vantagem. Então é interessante, qual dos dois entregar quem é o mandante tem uma vantagem ou não? Mais? O que a gente sabe é o seguinte, num processo porque eles mesmos não teriam motivos, para matar? Teria que ter alguém mandando? É imperativo que tenha alguém que tenha mandado? Não se sabe. Tá. Pelo menos na investigação, não pode se descartar a ideia de não ter, né? Isso a polícia sempre diz. Tá. Mas eu acho que a delação, o nosso otimismo em relação à delação é porque ela vai fechando essas peças, claro, né? Vai ligando os pontos, né? Então, para quem está nos acompanhando, veja, essa relação da casa da Rua do Bispo, ele encontrou numa plataforma, pelo CPF dela, encontrou o registro desse antigo endereço. Certo. 4 minutos depois, ele entra no Google Maps para procurar onde fica esse endereço. Então, veja que a peça fecha. Quando você diz quantas pessoas estavam no carro, a ideia de que o atirador estava no banco de trás leva as pessoas, isso foi muito especulado, que existiria um motorista, um carona e um atirador atrás, né? Porque se imagina o seguinte, a pessoa não ia cruzar o Rio de Janeiro andando um motorista e o outro no banco de trás, ia chamar atenção, e eles não queriam chamar atenção. E aí a delação traz a explicação. O Lessa, quando estaciona o carro, o Lessa deita o banco, ele está do lado, está o motorista. E o carona. E ele está no lado no banco do carona. O Lessa. O Rony Lessa. Tá. O que o Elcio diz? Que o Lessa abaixa o banco, deita e pula para o banco de trás. Entendi. E aí tem uma imagem que a polícia imaginava, tem uma imagem que a suspensão do carro abaixa abruptamente. E a polícia entendia que era um movimento que a pessoa teria vindo do lado direito do carro para o lado esquerdo. E acaba agora fechando isso, porque quando ele sai do banco da frente, imagina, ele era muito grande. Deitou o banco, quando ele joga o peso e senta no banco traseiro, vai fazer esse movimento. Então acho que a delação vai fechando essas pontas soltas. Em relação à luz dentro do carro, o Elcio diz que ele estava usando aquele celular que foi dado a ele, que não era um celular comum, porque o Elcio diz que ele sempre teve um celular de última geração, e aquele era um smartphone velho, antigo, e que não tinha rastreamento. Então eu acho que a delação vai trazendo, e em relação ao que vem, o que pode, né, como você diz, quais as alternativas agora? A gente sabe que num acordo de delação são feitos anexos. Para cada anexo é estipulado, digamos, um tópico. Sim. Então, o que foi revelado até agora é o anexo 2 da execução. Então, o anexo 2, quando a gente lê ali, o delegado diz, olha, vamos falar agora do que aconteceu no dia do crime. Quando ele chega, quando eles se encontram e tal. Há um anexo 1 e provavelmente há outros anexos que vão contar do pré-crime e do pós-crime.
Se nesses anexos não estiverem, não aparecer um mandante, porque o Elcio pode dizer, não, eu não tive contato com ninguém. Se não aparecer, entra nessa questão que você colocou. O que sobraria no caso do Lessa? Aí tem alguns caminhos. Eu acho que uma delação do Lessa só teria sentido se for revelado o mandante, se existir o mandante. Senão, né? Porque senão ele não vai ter vantagem nenhuma não vai ter. em contar a mesma história. A justiça não terá interesse Em dar alguma vantagem. em fazer o acordo de e delação. mesmo que não tenha, mesmo que ele se proponha uma delação, vamos imaginar que ele o faça, e ele diga que não tem o mando, ele vai ter que ser muito convincente. Né? Não vai é ter só que ser simplesmente muito convincente para dizer que era pessoal. O quão pessoal é isso? Né? Aqui, obviamente, fazendo uma referência à própria delação, que o Elcio diz que perguntou pro próprio Rony Lessa o porquê do crime. E ele disse que era pessoal. Ah, é? Ele diz, está na delação, ele diz que é pessoal. Só que na mesma delação, no mesmo instante em que ele diz que é pessoal, ele diz que quem trouxe o trabalho foi o Macalé. Mas como é que algo pode ser pessoal e alguém trouxe? Não bate. Não bate. Por isso que é preciso ter muita ressalva nessa delação, né? Não é porque ela foi qualificada que se merece crédito toda ela, né? É preciso ter muita tranquilidade. Total. Mas o que não muda, né, Vilela? É quem está dirigindo e quem está atirando. Exato. Isso